Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Certamente você já está atento ao que nós temos tratado nesta temporada do Yoga Mindset, destes podcasts, pois trata-se da sequência de versos do Bhagavad Gita, no capítulo 13, dos versos 8 a 12, onde se trata diretamente do conhecimento, o que é o conhecimento. Então nós temos elaborado ao longo destes episódios tudo o que constitui o conhecimento segundo o que é declarado por Krishna no Bhagavad Gita. E no episódio de hoje nós temos um tema que é bastante pertinente, bastante importante e diria até muito sério. Este conceito que está ali também neste grupo temático do Bhagavad Gita, ele vai trazer a definição sobre Anahankara. Anahankara, termo em sânscrito que significa basicamente não ser egoísta, não ter uma postura egoísta ou não alimentar o egoísmo. Quer dizer, a postura que nós assumiremos ao termos adquirido um conhecimento fidedigno é de compreender a dimensão que nos atua ou que, de certa forma, nos condiciona a termos uma postura, a termos um comportamento moldado pelo egoísmo. E, a partir deste conhecimento, nós então assumimos um domínio, um controle sobre esta tendência ao egoísmo. E quando nós falamos em egoísmo, e isto pode ir para qualquer outra área também do conhecimento, não necessariamente o conhecimento estrito do que está definido na filosofia do yoga, mas também em outras áreas, como por exemplo mesmo na psicologia, nós vamos ter, inclusive, no mês passado nós tivemos uma aula com um professor de filosofia e psicologia, professor Sidney Silveira, que inclusive tem um curso que é muito recomendado e que ele fala então nesta última aula que ele apresentou sobre o egoísmo segundo a psicologia clássica de Aristóteles e Tomás de Aquino. E isto também vem à tona, esta mesma abordagem da definição de um egoísmo moderno em alguns psicólogos que não são da linha ou não são derivados ali de Freud, mas psicólogos como Adler, como Piper e Allers, que são muito ligados a uma linha da psicologia, de certa forma, comportamental, podemos dizer. Porém, vamos diretamente ao ponto, o egoísmo, embora ele seja tratado por diferentes linhas do conhecimento, linhas do pensamento humano, e isto também vem à tona desde os primórdios da civilização ocidental, é algo que está arraigado na nossa identificação com o corpo. Você, certamente, tendo ouvido já os episódios anteriores,
já deve ter compreendido também uma certa construção que nós trouxemos aqui, em termos de conceitos filosóficos, a respeito da identificação que o ser estabelece com a natureza, estabelece com o seu corpo, estabelece com a sua realidade. E toda esta dimensão é, na verdade, uma construção temporária, uma construção transitória. E a partir então desta identificação, o ser, em sua condição ilusória, ele passa a desenvolver algo como uma defesa, algo como uma propriedade, não no sentido material, não no sentido monetário, mas propriedade no sentido de controle, de domínio, né? No sentido de assumir sobre determinadas condições, situações ou até mesmo emoções, uma prepotente ideia de que ele é o centro de tudo. Então o egoísmo, até mesmo utilizando o conceito que está presente aí no sânscrito deste verso do Bhagavad Gita, ahankara. Ahankara significa egoísmo, significa a falsa identificação com o eu reflexo, quer dizer, uma identificação com o que é expresso a partir do corpo, o que é expresso a partir dos pensamentos, e não uma identificação com o eu que expressa isto, né? O eu que expressa através do corpo, mas com aquela imagem, com aquela representação que é manifestada a partir do corpo. Quer dizer, existe um princípio anterior ao corpo, e esse princípio que antecede o corpo, esse princípio que antecede a própria existência, não é? A essência, ela é, na verdade, o eu, o ego, no sentido clássico, no sentido, então, podemos trazer por termo, em latim, né, do termo ego, de eu. No entanto, o ahamkara, esse conceito de falso ego, esse conceito de falsa identificação ilusória de um ego ou de um eu, que é na verdade uma projeção e não o eu real, é daí que se desenvolve o conceito de egoísmo. Por quê? A partir do momento que nós nos identificamos com esta natureza efêmera, essa natureza que se representa na nossa atuação no mundo, nós então passamos a tentar girar tudo ao nosso redor, a criar tudo em favor do nosso próprio interesse, a estruturar a vida e a conduzir a nossa vida em função do nosso eu, do nosso ego, do nosso egoísmo. O mundo passa então a ser direcionado para os meus objetivos unicamente. Talvez uma explicação, poderia ficar aqui horas e horas tentando expor isso, mas que na verdade certamente você já entende esse conceito. O que talvez possa ser mais instrutivo é tentar trazer aqui a definição desse conceito de forma prática, de como que ela, ou melhor que ele, esse conceito, ele pode ser então compreendido a partir de uma observação comportamental nossa, a partir de uma postura na qual nós temos então uma prevalecência da nossa própria condição ilusória e nos impomos para tornar esta representação condicionada pela ilusão como um fator real, ou seja, fazer acreditar, primeiramente, o próprio eu, acreditar que o que nós estamos criando em função do nosso egoísmo é verdadeiro, e segundo, de estabelecer isto que nós fazemos
por crer a nós mesmos que é verdadeiro, fazer também por crer ao outro que esta é uma realidade. É algo assim, claro, muito insano, né, de certa forma, porém é o que nós mais vemos hoje em dia no mundo moderno. Desde situações em que nós vemos grandes imperadores, grandes monarcas, grandes líderes mundiais, grandes personalidades do mundo, que são, na verdade, dominadas, não é, pelo interesse de tornar o seu mundo predominante sobre os demais. Podemos utilizar como exemplo mesmo as grandes, as mega empresas que nós temos hoje, não é? Basta aí colocar Amazon, Google, Facebook, e o quanto que estas pessoas, né, esses grandes líderes que estão nessas marcas, eles não têm, na verdade, uma representação nesses negócios como uma expansão do seu próprio ego. Ou seja, hoje se torna possível nós termos uma realidade moldada pela tecnologia, moldada pelo consumo, moldado pelos interesses até secundários que nós poderíamos pouco considerá-los como importantes, porém estabelecidos dentro de uma consoante necessidade que, de uma condição ilusória, passa a se tornar então um paradigma, né? Um padrão, um modelo no qual todos nós acabamos por nos enquadrar. Então, esse é apenas um exemplo, mas também nós podemos descer esse para um nível mais próximo de nós. Quando estamos no trânsito e de repente vemos ali a condição completamente abusiva, né, de pessoas que não têm um mínimo de respeito por outras, condições também que dizem respeito a sobreposição mesmo de interesses, que é muito comum, às vezes até mesmo em pessoas próximas a nós, pessoas que estão fazendo parte da nossa vida. Quer dizer, existe então uma dimensão do egoísmo que é muito sutil e muito pouco fácil de ser apreendido ou percebido pela pessoa, pelo próprio, diríamos, egoísta, no seu sentido individual, né? Ou seja, aquela pessoa individualista, ou aquela pessoa egoísta, ela dificilmente se percebe como sendo egoísta. Mas nós temos então que aprimorar, não é? Refinar esta percepção, primeiramente em nós mesmos, de observar o quanto nós estamos sendo egoístas em muitas situações e não se conformar, não aceitar esta posição nossa, individualmente falando, do ponto de vista do eu. Quando se percebe esta dimensão egoísta na nossa vida, tentarmos, sem dúvida alguma, aparar estas tendências, porque isto é, segundo a própria descrição do Bhagavad Gita, ignorância. Por isso que a palavra ahamkara ela é precedida de ana-ahamkara, ou seja, não ser egoísta, não ser tomado pelo egoísmo. Não ser tomado pelo egoísmo é uma postura de alguém que tem conhecimento. Isso segundo a visão então filosófica do yoga. Por isso nos dá então uma capacidade, ou uma possibilidade, não diria que isto sem dúvida alguma nos torna, né, capazes de percebermos essa dimensão egoísta em nós mesmos e mudarmos. Claro que não de um momento para o outro, mas de diariamente ou com uma certa frequência observarmos o quanto de egoísmo estamos manifestando em nossas atitudes, em nossas vidas, em nossas opiniões, em nossa atuação na relação com o outro, na relação com o mundo, em
em qualquer condição. Agora vejamos o porquê que nós muitas vezes nos tornamos egoístas. Primeiro, pelo lado de que o quanto um egoísta pode realmente ser prejudicial dentro de um ambiente, dentro de uma sociedade. Porque o egoísta, ele tem uma tendência a pensar somente em si, a valorizar somente a si mesmo. O mundo gira em torno dele. Os valores são dominados e são exaltados a partir dele. O prazer vira algo apenas para satisfação dele. Ou seja, essa pessoa ela não pensa no outro. Ela não tem realmente uma postura até mesmo altruísta. Uma pessoa egoísta, ela pode até manifestar algum tipo de benevolência, mas certamente essa benevolência visa em última instância algum benefício a ela mesma. Então, logo o egoísta ele dificilmente aprecia a amizade. E não amizade no sentido de amizades supérfluas, banais, dizendo sim amizade mesmo, um tipo de relacionamento no qual há confiança entre os pares. Um egoísta dificilmente ele tem um outro par, porque ele é o mais importante de tudo, ele é o mais importante no mundo. Ninguém mais é importante tanto quanto ele mesmo para ele. E ele quer estabelecer que isto é também prioridade ou deve ser prioridade para os demais, verem a ele como algo ou alguém muito importante no mundo. Então, esse egoísta ele dificilmente cria um relacionamento saudável, sadio e de certa forma viável, benéfico. Outro ponto, não é o que leva então uma pessoa egoísta a tal identificação, a ter esse comportamento egoísta, ou a apreciar e desenvolver, aprimorar, exaltar cada vez mais o seu próprio ambiente interior de puro egoísmo. Uma das considerações que é feita tanto pelos psicólogos modernos como Adler e Allers, né, os dois falam algo muito parecido com também como Aristóteles e Tomás de Aquino também colocam esse ponto de uma pessoa que tem medo. O egoísmo é sinônimo de medo. Isto é o que esse professor, que citei há pouco, Sidney Silveira, coloca, que sinônimo de egoísmo é medo. Ou seja, uma pessoa egoísta, ela é medrosa. Uma pessoa egoísta, ela tem medo de ela não ser a coisa mais importante do mundo. Ela tem medo de alguém ser mais inteligente que ela, alguém ser mais interessante do que ela. Então há tanto um medo como também uma fragilidade, uma inocência, uma insegurança. No entanto, isso é apenas uma pequena ou uma prévia dimensão deste tipo de medo. Porque, em última instância, esse medo que leva então à projeção de um estado de consciência em egoísmo, né? Ou seja, a pessoa egoísta, ela é egoísta porque ela teme. Naturalmente, ela teme porque o medo, como sendo a causa original, ou de certa forma, o produto, melhor dizendo, de um fator prévio, é que faz então este ser, esse indivíduo, ter uma postura egoísta, ter uma postura em que o mundo deve viver e girar em torno de si. Porque a causa de todo medo, ela é uma só: o medo de perder esta existência, o medo de deixar de existir, e mais que isto, o medo de não saber o que será após esta existência se encerrar.
Agora veja, o egoísta, ele é um egoísta porque ele tem uma identificação com esta dimensão ilusória do seu ego. Isto é o egoísmo. Então, se ele tem uma identificação ilusória com esta camada temporária, essa camada condicionada, não é? Essa camada ilusória mesmo do que ele acha que ele é, naturalmente isto que se vê, este ego falso, ele é um ego temporário. Este ego é, na verdade, a projeção de um elemento, de um corpo, de uma estrutura que é temporária. E à medida que nós percebemos a temporalidade da vida, a vida no sentido material, a vida no sentido corpóreo, e esse egoísmo ele é, na verdade, germinado nesta dimensão corpórea, o egoísta ele é medroso porque ele tem medo de perder esta existência corpórea, por temer a incerteza do que virá após ele perder este corpo. Então, além do medo, há também um apego. O egoísta ele é apegado ao seu próprio corpo, ele é apegado ao seu próprio mundo, ele é apegado às suas próprias ideias, ao seu próprio ambiente. Ele é apegado a tudo que ele acredita ser seu, tudo que acredita fazer parte do seu centro, porque ele é o centro de tudo. E por ser o centro de tudo, ele considera sendo muito, muito importante. E sendo muito importante, naturalmente, ele não quer perder esta importância, ele não quer deixar com que isto se acabe. Porém, tudo se acaba em determinado momento, inclusive o corpo e o centro do qual ele acredita ser mais importante do que tudo o que existe. Quer dizer, a morte se torna para este ser egoísta um grande problema. Porque com a morte ele perderá qualquer tipo de certeza de que este corpo ou estas condições egoístas que ele desenvolveu como sendo o centro de sua existência e o centro de tudo que existe no universo, do mundo, deixará de existir. E a dor, o desespero, o sofrimento que é de não saber será que na próxima condição eu ainda continuarei sendo a pessoa mais importante ou será que eu irei para um local, um ambiente, um mundo, alguma condição na qual exista alguém mais importante do que eu? Então o egoísta teme o risco de encontrar alguém superior a ele. Isso denota então a incapacidade do egoísta de se relacionar, como eu disse antes, não apenas com os seres, com a vida, com a realidade, mas também e principalmente de se relacionar com o Ser Supremo. E nesta condição de uma relação com o Ser Supremo, isto, segundo o que Patanjali coloca no Yoga Sutra, seria a relação de um domínio sobre as emoções. O conceito de Ishvara Pranidhanava, a rendição ou a dedicação ao Supremo. Um egoísta não consegue, não pode, ele não tem, de certa forma, este ímpeto de atuar para a satisfação do Supremo, de atuar para a sua reciprocidade com o Supremo, se dedicar ao Supremo. Logo, ele não tem então um domínio sobre as suas próprias emoções. Ou seja, um egoísta também ele é desproporcional nas suas ações. Ele não tem ações sob ordem, ele não tem uma ordenação nas suas emoções. Da mesma forma, ele também tem uma certa dificuldade de se autoanalisar. O que Patanjali define como Swadhyaya, o autoestudo, a autoanálise. O egoísta, se ele começa a se autoanalisar, naturalmente ele para, porque ao se autoanalisar ele vai ter que apenas se gabar e gabar cada vez mais dos seus elementos ali completamente superiores. E quando ele começa a perceber que existem coisas que realmente não são tão dignas assim, ele não aceita, então ele prefere deixar de se autoanalisar porque naturalmente uma autoanálise, um autoestudo, não é
esse trabalho de se lapidar é, sem dúvida alguma, em última análise, um polimento de todo este egoísmo. A autoanálise visa isto, eliminar o egoísmo para se aproximar mais dessa reciprocidade com o absoluto, com o Ser Supremo, com Deus, com o que você quiser chamar. Então, essa incapacidade de se relacionar com o Supremo, essa incapacidade de se autoanalisar também é resultado de uma incapacidade de ser austero. Esta incapacidade de se autoanalisar está ligado à falta de domínio do intelecto. Uma pessoa egoísta, ela não tem muito aprofundamento na análise da realidade, de entender a realidade, de direcionar a inteligência para entender o que realmente é essencial. Ele passa a direcionar a inteligência apenas para entender o que é realmente favorável, amigável ao seu ego, ao seu egoísmo, ao seu universo central. Então ele não tem domínio intelectivo sobre si, sobre a realidade. E não sendo austero, não sendo uma pessoa que tenha realmente um domínio sobre as suas paixões ou sobre as suas vontades, ele se torna também uma pessoa incapaz de ter autocontrole, de ser realmente uma pessoa com sobre domínio, que tenha domínio, melhor dizendo, desculpe, ter domínio sobre a austeridade, de ser uma pessoa austera, capaz de viver uma austeridade. E austeridade no sentido de fazer aquilo que é necessário ser feito e não apenas o que gostaria de fazer. O egoísta, ele nunca abre mão daquilo que ele pretende ou prefere fazer em detrimento de algo que seja necessário ser feito. Porque o que é realmente necessário ser feito muitas vezes pode não ser de acordo com a vontade dele, com o desejo dele. Pode não ser algo que nutra o seu egoísmo, porque o egoísmo é como uma bolha que precisa estar sempre sendo inflada. Logo então, ele dificilmente fará algo bom para si, bom para os demais. Porque até mesmo o fato de ser egoísta, o que ele julga ser bom para si, na verdade, é bom para o próprio egoísmo, o que é, na verdade, extremamente prejudicial para ele mesmo, para ele enquanto alma, para ele enquanto ser, para ele enquanto ego puro. É como no caso de uma gaiola. Vamos imaginar uma gaiola que você de repente tem ali um pássaro, vamos usar isso apenas como uma metáfora, naturalmente, e você não dá o mínimo de valor para o pássaro, apenas para a gaiola. O egoísta só cuida da gaiola. Ele está somente preocupado com a gaiola. E ele desconsidera por completo o pássaro. Isto é sinônimo do egoísmo. Portanto, de acordo com este verso, ou este conceito de anahankara, ou não ser egoísta, nós devemos entender que é necessário para o nosso processo de autodesenvolvimento, para o processo de aprimoramento da nossa mentalidade, uma mentalidade que seja ainda possível em plena era em que nós vivemos, uma mentalidade iógica, é necessário, antes de mais nada, eliminarmos esta tendência ao egoísmo, que hoje em dia é extremamente forte na nossa sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas tecnologias de comunicação, em tudo isso. Nós somos irrigados e irrigados diariamente por influências que
só tem como interesse ou só tem como uma finalidade nos lançar para um mundo cada vez mais egoísta. Um exemplo fácil de ver é você dar uma navegada pelo timeline do Instagram e ver o quanto de promoções tem. Se você começa a entrar nas promoções que estão sendo feitas ali, você verá pessoas que estão apenas promovendo o seu próprio ego. É promoção egóica. E muitas delas estão, na verdade, estimulando o seu egoísmo. Porque o egoísmo se tornou quase que um fator de valor, um fator commodity. Se alguém tem o domínio sobre o seu ego, alguma pessoa tem condições de alimentar o seu egoísmo, ela se torna seu mestre, se torna o seu influenciador. Porém, eu digo, não caia nesta. Não permita com que alguém manipule o seu ego. Não permita com que alguém faça o egoísmo se tornar a prioridade em sua vida. Eu garanto que se a partir de hoje, a partir desse podcast, você começar a colocar no seu dia a dia momentos para você parar e analisar o quanto você está sendo egoísta ou o quanto você está nutrindo o egoísmo em sua vida, não precisa eliminar de vez, apenas tome consciência da dimensão ou da intensidade com que o egoísmo está presente em você. Pode ser proporção ainda muito pequena, pode ser uma proporção gigantesca, não importa. Observe e passe a atuar de forma com que esta tendência nefasta se torne cada vez mais insignificante e superada em sua vida, em sua consciência, em seu coração, em seus atos, em seu objetivo na vida. Porque isto é conhecimento. Alimentar, exaltar, intensificar uma vida totalmente voltada ao egoísmo é ignorância. E a ignorância é a causa de muitos e muito sofrimento. É isto. Espero você no próximo episódio. Reflita e aplique em sua vida. Mudanças poderão vir. Fique em paz. Namaskar.